Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui e para quem chegou neste canal agora, que ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Maria Gil e este canal é Evoluindo com Maria Gil. Ele é um canal voltado para o autoconhecimento, ele é voltado para a espiritualidade, também falo sobre técnicas, terapias, também trago os oráculos, o tarô, que é uma ferramenta maravilhosa, o mapa astral, né, que traz aí de fato o caminho para que a gente possa avançar, para que possamos aí descobrir passo a passo sobre a nossa missão, né? É uma ferramenta também incrível. Mas enfim, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a não ficar aqui clandestino. Se inscreva, ative aí, né? Aqui também o sininho das notificações, clique no botão inscrever-se, assim você não perde nenhum conteúdo quando eu subir aqui para a plataforma. E também, claro, não esqueça de deixar aí o seu like, saiba que a sua curtida, né, é fundamental aí para mantermos esse trabalho aqui no YouTube, que o algoritmo entende que esse conteúdo está agregando na sua vida e ele leva para mais pessoas, tá bom? Então, se eu posso contar aí com a sua ajuda, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse aí também o seu like e os comentários. Toda vez que você interage com um vídeo, o YouTube entende que esse vídeo ele está ajudando você, e todas as vezes que subir um vídeo no canal, o YouTube vai notificar você. Então, é uma forma de vocês também contribuírem com o nosso trabalho, né, que é sempre feito com muito amor. Eu tenho certeza que as pessoas que criam conteúdo, elas criam conteúdo sim voltado para entendimento, para esclarecimento, é realmente assim para agregar na vida de todos, tá bom? Bom, e hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho. Na verdade, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Eu não sou a dona da verdade, mas eu tenho bases, eu tenho opinião própria, né? Como eu sempre falo, eu sou uma Maria e não sou uma Maria vai com as outras. Eu penso, eu reflito, eu questiono, eu indago, e eu sempre fui assim desde pequenininha. Sempre fui uma pessoa que não aceitava um porque sim e acabou, né? Eu sempre queria explicações. Se aquilo não combinasse de fato com a minha energia, com aquilo que a minha alma me mostrava, não adianta. Fosse de quem fosse, podia ser da minha mãe, podia ser de um professor, podia ser aí de um chefe. Não tem que ter uma explicação lógica para as coisas, tem que ter uma linha realmente de esclarecimento, não é simplesmente porque sim e acabou, né? E isso me fez chegar aonde eu estou hoje. Isso me fez trabalhar com essa egrégora espiritual, sempre questionando, perguntando, pedindo esclarecimento. E a espiritualidade, ela é incrível, né? Eu amo realmente toda essa turminha do bem, que sempre tiveram muita paciência de me ensinar. Eu sou muito grata à mentora, que é um fractal meu, né? Que desde pequenininha sempre cuidou de mim com muita amorosidade, com muita paciência, sempre foi muito gentil, sempre me trouxe formas de pensar sobre a mesma coisa, sempre me mostrou vertentes, né, de uma mesma situação, e ela sempre me colocou para pensar. Então, sou muito grata por essa mentora que pacientemente me conduziu e me conduz até hoje. Bom, mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês reflitam, né? E em cima dessa pergunta eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, vamos explanar um pouco sobre isso, tá? A pergunta é esta: você daria o seu cartão de banco com a senha para um estranho? Provavelmente não, né? Hoje em dia nem para os conhecidos, nem para os íntimos, nós temos essa confiança total. E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje eu vou falar para vocês também sobre tomar cuidado ao estar pedindo orações para estranhos. Sim, pessoal, parece loucura, mas quando você pede oração, né, para que orem por você, para que, né, façam um benzimento, uma reza,
né? Você tem que conhecer muito essa pessoa, não é para qualquer estranho, tá? Porque assim, você está abrindo a sua energia, você está abrindo o canal de conexão com você para alguém que você nem sabe qual é a índole dela, literalmente falando, tá? Você já ouviu falar em orações contrárias? Provavelmente sim, em algum momento da sua vida, só que a oração contrária, ela estende um pouco mais. Nós não estamos falando somente daquelas pessoas, né, iniciadas aí na prática da magia, que conseguem fazer orações de trás para frente. Não é só isso que eu estou falando, tá? As orações contrárias, elas podem vir de pessoas que nos amam, né, e de pessoas que nós amamos. As orações contrárias, elas podem vir dos pais, dos irmãos, né, de um dirigente, né, de uma casa de religião que você frequenta, de um pastor, enfim, de um vizinho. Pode vir de qualquer pessoa. E quando estamos falando de orações contrárias, são contrárias também ao seu propósito de vida, à sua filosofia de vida. Eu aprendi desde muito cedo isso, e na prática, né? Porque eu sempre fui muito sensível, eu sempre fui muito conectada com a espiritualidade desde pequenina, e as minhas irmãs, elas criticavam, e a minha mãe, elas não apoiavam. E claro, né? Eu já falei em vídeos aqui para vocês que eu vim diferente, e eu sou diferente, e o jeito é ser. Então, quando eu percebi que eu era diferente na família, eu fui buscar por respostas. Então, claro, eu sou batizada, né, na igreja católica, todas desde pequenina, minha mãe batizou a todas, mas quando eu comecei a ter visões, ver pessoas mais do que as outras pessoas enxergavam, quando eu comecei a ter contato com a minha mentora, com os guias espirituais que trabalham comigo, então minha mãe achou que isso era demoníaco, isso era ataque espiritual, era loucura, me levou para fazer exames, enfim, depois começou a me levar na igreja. E eu já falei num vídeo aqui para vocês que assim, eu ia para a igreja, né? Fiz a catequese como todas as minhas irmãs, mas eu entrava na igreja e eles entravam todos comigo. Eu lembro até de uma experiência de uma missa do Galo, né? Que a minha mãe, ela frequentava assim sempre. Todo domingo nós íamos à missa e tinha lá, né? O Domingo de Ramos, né? Tinha ali a missa do Galo, enfim, todas as celebrações minha mãe nos carregava e eu ia e eles iam todos comigo. E eu lembro de uma entidade que ela era mais debochada, né? Ela tirava a minha atenção dentro da igreja. Só que o povo, né, não enxergava que eu estava enxergando. Então achava que eu estava ali fazendo de propósito. Minha mãe me beliscava. Eu tomava aquele sermão da montanha da minha mãe, enfim. E aí, pronto, fui para o kardecismo, né, fui estudar ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Me encantei com o kardecismo, todo respeito ao kardecismo. E aí depois eu fui estudar algumas religiões. Fui batizada numa igreja, né? Numa igreja evangélica aí, bem severa, daquela que usa o véu, né? Daquela que tem o inário, e mesmo assim, né? Porque assim, achavam que era algo que realmente precisava ser tirado com o batismo. E continuei vendo, continuei ouvindo, e faziam várias orações para mim mesmo assim. Né, era a oração da libertação, e eu continuava vendo, ouvindo, e aí pronto, enfim, quando eu peguei, atingi uma autonomia, uma maioridade, e aí eu fui realmente me encontrar, né, dentro de algumas vertentes afro, né, e me encantei pela Umbanda. E eu sempre falo, né, não é você que escolhe a religião que te escolhe. Cria uma afinidade, eu tenho uma afinidade muito grande com a Umbanda. A Umbanda me trouxe base, me trouxe disciplina, me trouxe fundamento, me trouxe regras. Por mais que eu não frequente mais a Umbanda não sai de mim, ela está tatuada, né? Tudo que eu aprendi veio sim através da Umbanda. E aí eu fui expandindo,
porque a gente tem que expandir, você não pode, por isso que o canal chama Evoluindo com Maria Gil, você não pode se permitir ficar apenas em um degrau, quando você pode sim avançar em outros degraus, e foi aí que eu fui expandindo. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma espiritualidade livre, né? Sou universalista, espiritualista, eu aprendi a respeitar todas as religiões, eu fui estudar todas as vertentes, e aí para algumas religiões é só a Bíblia, e eu fui estudar a Bíblia, e depois eu fui estudar o Alcorão, e fui aprender outros livros, outras escrituras sagradas, né? Fui entender um pouco sobre os deuses, tem a mitologia é fantástica, mas enfim, conhecimento é poder. E eu não estou aqui hoje para falar das religiões, eu estou trazendo para vocês esses exemplos, porque o que não faltou na minha vida foi gente para orar. Para orar, para trazer uma libertação, só que de acordo com a crença deles. Então, por isso que não funcionou comigo, porque a minha missão de vida era outra, e eu tenho uma egrégora que já me acompanha há muito tempo, então também tinha essa força. Mas para pessoas que não têm essa espiritualidade, essa egrégora tão firmada, podem sim estar tendo bloqueios devido às orações, tá? Eu também tenho, ao longo, né, do tempo que eu trabalho com as terapias, eu já tive inúmeros relatos de pessoas que têm dificuldades, por exemplo, porque gostam de cristais, gostam de gnomos, querem estudar sobre os elementais, gostam, por exemplo, da religião do candomblé ou da umbanda, só que a família ela tem uma outra religião, e aí realmente entra numa divergência, tem conflitos, e aí os pais começam a orar, né, porque não aceitam a escolha, a filosofia de vida daquela pessoa. Então é bem complicado, principalmente quando tem pais religiosos aí, com vertentes muito severas, né? E aí os pais, eles oram por vocês, mas ao contrário dos seus desejos. Eles oram mesmo que sem maldade, né? De forma inconsciente, mas de acordo com a crença deles, né? Então assim, e acaba assim travando os caminhos. Assim como eu tenho também outras pessoas que a escolha, né, de gênero é diferente, e assim os pais não aceitam. Eu tenho inúmeros clientes que têm muita dificuldade quanto a isso, e já escutaram dos pais, né, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de oração para que você, né, mude a sua forma de enxergar, que a sua opção sexual, ela é contra, né? Ela vai contra os princípios de Deus, enfim, né? Infelizmente tem muita ignorância aí. Como eu sempre falo, não é uma opção, é uma condição. E eu digo isso com toda certeza, porque eu trabalho com pessoas que assim até se esforçaram muito, né, para gostar daquilo que a família queria, mas não adianta. Eu tenho pessoas que assim nasceram, né, e se sentem presas num corpo que é incompatível com a alma. Mas infelizmente tem muitas famílias ainda cheias de regras, preconceitos, né, e acabam sim afastando os filhos, preferem ver filhos mortos, como algumas pessoas já relataram para mim, que escutaram os pais falarem, né, que preferia o filho, a filha, né, não estando mais aqui, do que seguindo ali o desejo da alma. Então, pessoal, eu peço para vocês tomarem muito cuidado, porque assim, as pessoas, elas fazem sim orações, só que de acordo com a crença delas, daquilo que elas acreditam, e isso pode sim prejudicar, tá? E aí a pessoa pede permissão para orar por você, e você, com aquela crença que você aprendeu que oração, né, não quer demais, que a oração não faz mal, você acaba dando permissão, você dá acesso, né, para que a energia, ela entre, ela contamine a sua energia e vai trazendo bloqueios, tá? E traz sim bloqueios energéticos enormes. Eu tenho várias pessoas bloqueadas aí devido às orações, tá? Então, orações contrárias, elas não são só necessariamente aquelas que são feitas por praticantes de magia que entendem, né, algumas orações aí em latim feita ao contrário, ou outras rezas específicas. Não estou falando só disso, eu estou falando de todo tipo de oração. Inclusive, tem um vídeo, né, ele é um vídeo até bem curtinho, que é do Fábio Assunção.
noção, né, quando ele passou ali por aquele processo complicado na vida dele, e ele se encontra, né, enquanto pessoa, ele se encontra dentro da espiritualidade dele, que é totalmente fora da religião. Tem um trecho do vídeo dele que é maravilhoso, se vocês encontrarem, que ele fala, né, não, o pessoal não ora por mim, não precisa rezar por mim, né, deixa que eu rezo por mim, porque essa é uma busca minha. Então é isso, porque às vezes as pessoas falam que estão orando por você, né, e elas podem de fato estar orando, mas elas estão orando contra aquilo que você quer. Às vezes o desejo do seu coração, por exemplo, é fazer um intercâmbio, e o desejo do coração dos seus pais é que você não saia da casa deles, não por maldade, mas até para proteger. E aí você está lá no seu quarto pedindo para Deus, pedindo para a espiritualidade, para que, né, dê tudo certo, para que você possa avançar, para que você possa, né, dar um próximo passo em direção aos seus sonhos, e no outro quarto tá lá os seus pais orando, né, com medo, infelizmente, né, porque é uma forma de proteção, mas aí tem medo que os filhos avancem, né, que abram as asas e voem. É complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra dica que eu dou para vocês é tomar muito cuidado com essas correntes de orações que tem nas redes sociais. No Facebook tem muito isso, né? Vários posts ali de pessoas, né, que escrevem, olha, nós estaremos hoje reunidos com a Fraternidade Branca, nós estaremos reunidos hoje na casa de caridade tal, e faremos oração para abertura de caminhos, faremos orações para a saúde em tal horário, por exemplo, às 22 horas. Deixa aí o seu nome completo e a data de nascimento. Gente, isso infelizmente acontece muito, e o que eu recebo de pessoas tendo problemas por causa disso, aí a pessoa vai lá lembrando que o seu nome completo é a sua assinatura vibracional. Gente, o nome completo e a data de nascimento é um documento importantíssimo no astral. É como realmente o documento físico que você tem aqui, a sua CNH, o seu RG, o seu CPF, um documento seu que você precisa para apresentar você. Normalmente eles pedem um documento com foto, né? Para o astral, ele já tem a sua selfie. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu já falei para vocês aí de magias hereditárias, de pragas e maldições, de espíritos vingativos que vêm através da árvore genealógica de cada um, justamente por causa do sobrenome. Então, você imagina, né? No astral, gente, para o espiritual, é complicado. Vocês precisam tomar muito cuidado, porque a energia da gente é a moeda de troca no astral, tá? E aí a pessoa vai lá achando, né, de boa intenção, presta atenção. Lá em Jeremias, né, é bíblico, está escrito, maldito o homem que confia no outro homem. E aí você acha assim, nossa, a pessoa está com tanta boa vontade, ela vai fazer uma oração para minha saúde, ela vai fazer uma oração para abrir os meus caminhos, para que eu consiga saldar as minhas dívidas. Aí ela vai lá e coloca. Eu conheci uma pessoa que eu sempre falo, quando sai um esperto e um bobo, se eles se encontram, dá negócio. Eu conheci uma pessoa que se intitulava, né, um pai de santo, um guru, e ele fazia postagens específicas para isso. Ele colocava ali que ele ia fazer um ritual coletivo gratuito de abertura de caminhos de prosperidade. Aí ele pedia para a pessoa deixar ali o nome completo e a data de nascimento. Às vezes ele colocava que ele ia abrir uma sessão de apometria, uma sessão de reiki para cura, né? Muitas pessoas passando por processo aí de saúde, né? E que ele ia fazer essa oração. E aí ele pedia, a pessoa deixava o nome completo ali e a data de nascimento. Gente, ele realmente fazia as orações, só que ele mesmo falava, as orações que ele fazia era contrária ao seu desejo, era para que você continuasse cada vez mais doente, cada vez mais endividado. Tinha pessoas específicas ali que ele fazia, ele começava a fazer oração inúmeras vezes durante muitos dias, e a pessoa é a assinatura vibracional, ele te encontrava e ele começava a fazer as orações contrárias para que você chegasse, contrárias ao seu desejo, para que você ficasse dependente. E quanto mais postagens que ele fazia, a pessoa, né, porque ela estava manipulada, é uma indução psíquica, a pessoa procurava ele, e aí ele falava, né, que ia abrir uma leitura, que ia abrir os búzios, que viu ali que realmente tinha isso e aquilo, ou seja, era contrário a você e conveniente para ele. E o trabalho dele até hoje permanece, tá, pessoal? É assim impressionante. Então, cuidado.
Cuidado. E aí você pode me dizer assim, tá, Gil, né? Você fala de oração, mas o ancoramento também não é oração? Sim, mas é por isso que eu disse, maldito o homem que confia num outro homem. Você precisa conhecer a procedência da pessoa que está orando. Você precisa realmente verificar a vida da pessoa que está fazendo uma oração para você. E mais, se aquela oração que a pessoa está fazendo, ou aquela corrente, aquela campanha, se aquilo realmente está trazendo um benefício para a sua vida, tá? E por que eu digo isso? Porque assim, o ancoramento, eu realmente faço um assentamento ali para cada pessoa, faço a oração diária, só que essas pessoas, elas deixam relatos, né? É como eu expliquei no vídeo anterior aí que eu coloquei para vocês, as pessoas falam, Gil, eu não conseguia dormir, depois do ancoramento eu durmo feito um bebê. Gil, eu tinha pesadelos, eu tinha ataques, eu tinha assim, problemas para dormir, eu era obsediada. Depois do ancoramento, né, depois desta proteção, essa bênção que você me traz diariamente, o meu sono ficou melhor. Eu nunca mais tive um pesadelo. Algumas pessoas também relatam, nossa, Gil, eu tinha dificuldades com as finanças, com o campo amoroso. Depois que eu comecei, né, a cuidar, na verdade o ancoramento é a porta para que você cuide da sua espiritualidade. Então, a pessoa que está orando por você, ela está colocando benefícios na sua vida. É só vocês observarem, tá? É a mesma coisa quando você vai a um lugar, né? Você vai numa casa ali de axé. Perceba se aquela casa, aquele passe que você está tomando, aquela sessão, né, aquela gira que foi aberta, perceba se aquilo ali está trazendo benefício não só para a sua vida, como para a vida das outras pessoas, né? Perceba isso, é importante estarmos atentos, muito atentos sobre isso, tá? Então, cuidado quando você pede oração ou, né, alguém fala que vai orar por você. Presta bem atenção, porque, infelizmente, se ela tiver uma intolerância religiosa, a forma de vida, a filosofia que você tem, isso vai atrapalhar você. Ela, de fato, vai fazer uma oração, mas ela vai fazer uma oração assim como eu já vi. Eu já presenciei, pessoal, em setores de trabalho, né, de pessoas que tinham religiões diferentes das outras e elas, né, faziam oração para que aquela pessoa saísse daquele cargo, faziam oração para que aquela pessoa não conseguisse aquela promoção. Assim, você precisa ficar de olho, você precisa estar bem esperto e tomar cuidado realmente com quem vai orar para você. É como a bênção. Você vai pedir bênção para uma pessoa que esculacha os filhos, que espanca a esposa, né, que tem uma escassez muito grande, que a boca só serve para amaldiçoar. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a oração, ela também é uma bênção, né? Se ela vem pela boca de um amaldiçoado, se ela vem pela boca de uma pessoa, né, que pragueja tudo, que reclama de tudo, que faz fofoca, que xinga o outro, que está sempre no negativismo, qual é a oração, né? Qual é o tipo de oração que vai chegar para você? Então, fica bem atento com isso, tá? Outra coisa também quando eu já escutei algumas pessoas e relato. E quando eu trago esses vídeos para vocês, pessoal, é porque é quando começa a chegar muitas pessoas com a mesma informação, né? Então, por exemplo, numa semana que chega muitas pessoas aí falando sobre relacionamentos amorosos, eu já sei que esse campo ele está vibrando nesta área. Tem alguma parte minha que precisa ser olhada nesse sentido. Quando numa outra semana muitas pessoas falando sobre finanças, problemas financeiros, eu sei que o campo está vibrando ali, está me dando alguma informação que também preciso corrigir em mim, ou aprender, ou, né, usar o meu aprendizado para vir aqui trazer para vocês. Então, o campo, ele está vibrando constantemente. Nós precisamos estar atento a tudo isso, tá? Por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente está criando. E aí, eu tive algumas pessoas, né, que vieram fazer mentorias, sessões de psicanálise, leitura também, e eu tive duas pessoas assim que eu achei mais, que serviu para mim de lição, e eu falei, eu vou levar para o canal, porque com certeza algumas pessoas também precisam saber sobre isso, né? Teve uma pessoa que disse assim para mim, né, Gil, minha vida, né, tá um inferno. Por isso que eu falo para tomar muito cuidado com as palavras. Então, e aí ela começou, numa consulta, né, numa sessão ali comigo, ela foi falando, porque a minha vida tá um inferno, e aí eu só escutando, depois eu falei para ela, então, se a sua vida está, sua vida, está um inferno, todo inferno ele é comandado, né?
todo inferno ele tem um governador ali. Então, perceba, se a sua vida está um inferno, você já percebeu que o demônio que está comandando esse inferno é você mesmo? E aí ela tomou um choque assim, ela, como assim? E tem pessoas que terceirizam culpa, ela não quer admitir, porque assim, eu sempre falo, a minha vida, né? A minha vida é um pedacinho do céu. Eu sou muito grata pelo que eu vivo, até pelos desafios, por aquilo que naquele momento pode não ser do meu agrado, mas aí é quando eu entendo que Deus ele não está aqui para agradar, né? Os caprichos dos filhos, está aqui para ensinar. E aí a pessoa começa, né? Porque minha vida está um inferno por causa do meu chefe, por causa do meu marido, dos meus pais, dos meus filhos. E aí, quando ela relatou, né, que a vida estava um inferno por causa do marido, e o marido e a sogra, né, ainda colocou a sogra no meio. E aí foi quando eu falei para ela, então, perceba a regra, né, porque assim, você está dando poder para o outro. As pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos. Então, se a sua vida está um inferno, como você disse, por causa do seu marido, você está dando poder a ele, para que ele faça da sua vida um inferno. Tem uma regra, pessoal, que eu aprendi e assim, aplico na minha vida e estou sempre trazendo na memória. Você pode ser um rei, você pode ser uma rainha dentro do seu castelo. Quando você sai do seu castelo para visitar, né, o castelo do outro, você é apenas um visitante. O seu título de rei, de rainha, não importa. É como a regra ali da etiqueta, né? Convidado não convida, não é isso? Então tá, você é uma rainha dentro do seu reinado, do seu castelo. Você saiu da sua casa, do seu castelo, e vai na casa da sua mãe, da sua sogra, da sua amiga, você é visitante. Então você não consegue carregar o seu título. Você só é rei e rainha dentro da sua propriedade, dentro do seu espaço. Então, se você deixa alguém invadir o seu espaço, dominar, né, a sua vida, ao ponto de você dizer que a sua vida está um inferno, perceba que é o poder que você está dando para essa pessoa. É o seu espaço, é a sua vida, porque eu ainda deixei ela falar bastante, depois eu disse, né? Sua vida está o quê? A minha vida está um inferno. Eu falei, então, primeiro que antes de você falar inferno, você já disse, minha vida é a sua vida, e se a sua vida está um inferno, pode prestar atenção, o inferno tem que ser comandado por alguém. Perceba se o demônio da sua vida aí não está sendo você. Não sou eu, é o meu marido, é a minha sogra. Eu falei, então, você está dando poder. Você está dando poder, então presta atenção também com as palavras. Em vez dessa pessoa melhorar a vida, começar a melhorar a vida o dia, né? Não, ela usa palavras tão pesadas assim a ponto de dizer que a vida está um inferno. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque uma hora o sonho se torna realidade, tá? Outra coisa também, e é importante deixar aqui claro para vocês, os lugares, né, que nós frequentamos aí, aonde nós colocamos os pés, tá? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas assim, os nossos pés, né, eles carregam sinais. A base da nossa existência no plano terreno é o ponto de contato entre a essência divina e o mundo. E essa ancoragem é feita pelos nossos pés. Então, os nossos pés, eles carregam não só o peso do nosso corpo, mas também da nossa história, das nossas escolhas, da nossa missão, tá? Tem um ditado que muitas pessoas usam, que quando você sai de um lugar ruim, né, pode ser um trabalho ruim, pode ser um ambiente ruim, né, que é um lugar pesado, que nós devemos, né, bater a sola dos nossos pés para não carregar nenhum grão de areia daquele lugar, né, justamente para que você não fique com toda aquela negatividade, porque é pelos pés, né, que você trilha o seu caminho. Inclusive, os mais velhos, né, os nossos avós, as nossas vovós, cansavam de falar, né, que a doença ela vem pelo pé. O bebê, né, as mães cansavam de falar, agasalha o filho, né? Agasalha esse bebê, coloca a meia no pé, deixa o pé quentinho, porque de fato os pés, eles possuem aí realmente uma carga energética muito forte. Os pés, eles também simbolizam o equilíbrio entre o material e o espiritual. Então presta atenção onde é que você anda colocando os seus pés, quais são os tipos de lugares que você anda indo, tá? Porque tem lugares que eles carregam memórias, que eles carregam energia, tá? Tem lugares assim que tem registros de memórias bem pesados.
Então isso também pode, de certa forma, atrapalhar, né? Fazer com que você realmente não consiga avançar, né? Para subir é preciso estar enraizado, né? Isso. Então nós temos que tomar muito cuidado com os lugares que frequentamos, quais são os lugares que colocamos os pés. Cuidar dos nossos pés é uma forma também de honrá-los, né? É uma forma também de honrar a nossa ancestralidade, todos aqueles que caminharam antes de nós, né? Por isso que é muito importante aí as massagens, né? O escaldapés, hidratação, acolher mesmo. Tem pessoas que, né, prejudicam de fato bastante os pés, tem pessoas que torturam os pés, que não prestam atenção, e os pés é a nossa sustentação, tá? A beleza do ser humano começa aqui, ó, nos pés. Fica bem claro isso para todos nós, tá? E por que eu falo sobre essa energia dos pés? Porque assim, eu não sei se você sabe, ou se você já ouviu falar sobre energia residual. É essa energia que eu disse, né? Que ela permanece em um local após um evento ou uma presença de alguém. Existem registros ali de memórias soltas, digamos assim, na atmosfera. Então, as pessoas mais sensíveis, as pessoas que têm uma espiritualidade mais expandida, elas entendem, não é à toa que a gente fala para se descarregar, colocar os pés no chão, né, na areia, na terra, na grama, tudo isso também descarrega a densidade, né, equilibra o nosso ponto de contato com a Mãe Gaia. Então, os pés, eles são bem importantes. Muitas pessoas não prestam atenção, né, não ligam. Os pés, eles também podem nos dar sinal quando nós estamos carregando muito peso, muito fardo, até energético, tá? Os pés, eles podem sim, de fato, cansar, eles podem dar muita cãibra, enfim, tem muitas informações aí sobre os pés. Mas é importante vocês estarem aí preparados, né, com essas informações. Outra coisa também, pessoal, que eu acho interessante, desculpa, já que eu falei para vocês dos pés, para tomar cuidado, outra coisa também são as pessoas que estão em tratamento espiritual, sabe? É claro que cada um tem a livre escolha, tem um livre-arbítrio, mas se você está num processo espiritual, por exemplo, você está num processo ali de limpezas energéticas, né? Eu sempre, quando faço limpezas energéticas, eu sempre aviso para as pessoas, né, que eu abro alguns portais. Então eu peço que pelo menos os 3 primeiros dias que eu vou estar abrindo portais, que a pessoa, né, tome cuidado onde ela frequenta, evite bebida alcoólica, a conjunção carnal, a carne vermelha, né? Evite palavrões, faça um jejum de silêncio, né? Cuidado aí, perceba os seus pensamentos, esteja mais consciente, porque a limpeza energética, pessoal, quando você segue a risca, ela é assim fascinante. Eu digo porque todo ano eu faço uma limpeza energética e assim, eu não tenho do que reclamar. Depois que eu passo por esse processo da limpeza energética, pode vir, né, o tsunami que for. Existe uma carga de proteção, de blindagem muito forte na minha vida. Então, quando você está num tratamento espiritual, seja com as limpezas energéticas, quebra de magia, enfim, qualquer tipo, tá, de tratamento que você esteja, é importante você tomar cuidado onde você coloca os pés, né? Às vezes tem pessoa que fala, eu recebi um convite para ir lá na igreja da minha mãe. Eu recebi um convite para ir lá na casa de axé da minha filha, do meu sobrinho, e acha natural. Se você está num processo, quando você está num processo de tratamento espiritual, saiba que o seu campo energético, os seus portais, eles estão abertos, até porque eles estão sendo limpos, né? Então, existe aí vários portais abertos, e é importante você, né, ter essa responsabilidade com a sua energia, independente se é uma mãe, se é um pai, se é um melhor amigo, se é filho, nós estamos falando de energia, tá? E o que vibra no campo dessas pessoas. E aí, às vezes, a convite dessas pessoas, por medo que você tem de se posicionar, de dizer um não, você vai. E aí você tá com o campo aberto, né? E você tá passando por um processo espiritual. Então, ou seja, quando você tá limpando a sua energia, você vira um farol. E um farol para quem? Para espíritos sem luz, pessoal. Então, se você vai numa igreja, ou se você vai num centro espírita, numa casa de axé, você tá ali como um reluzente, você tá brilhante. Você acha que espíritos obsessores, que encostos, né, que precisam de luz, eles não vão te enxergar? Eles vão. E eles podem, não é por maldade. É o que eu tô te falando, eles enxergam uma luz, é que nem
aqueles bichinhos que quando acende a luz do poste, eles ficam ali rodando, né? Aqueles bichinhos ficam ali, por quê? Por causa daquela luz que é forte. Então, às vezes não é por maldade, mas aí você volta para casa com encosto, você volta para casa com um obsessor e não sabe por quê. Então, assim, é importante você ter responsabilidade aí com a sua energia, tá? Eu já tive várias pessoas aí que estavam com a vida virada e aí começaram a buscar socorro, né? E aí eu fui lá, eu tratei, eu alinhei, eu cuidei. A pessoa foi receber um convite aí para ir visitar fulano, beltrano e ciclano. A pessoa nem comentou, ela foi. 3 dias depois ela caiu de cama, aí eu fui estudando, fui perguntando, fui analisando, aí descobri que a pessoa tinha ido. A pessoa está num processo, um tratamento espiritual aí, porque estava com bloqueio, estava com magia, se sentiu um pouquinho melhor, pronto. Aí a pessoa foi num lugar, ali ela já contaminou toda a energia, tanto foi forte que chegou no corpo físico a ponto de botar a pessoa na cama. Então, eu aviso antes, né? E eu sempre falo e vou tornar a falar aqui, não adianta você chegar para mim com um campo energético todo sujo e aí começar um processo e aí eu limpo, eu trato, eu alinho, coloco você numa sincronicidade com a sua espiritualidade e aí pronto, você vai se sentiu bem, pronto, aí você já vai nos lugares sem consciência, sem responsabilidade com a sua energia, se contamina e você volta para me limpar, é serviço de enxugar gelo, né, pessoal? Então, e eu nem vou ficar perdendo tempo com isso. Se eu estou falando é porque a egrégora espiritual, ela já me avisou várias vezes. Não adianta você buscar uma limpeza energética, mesa radiônica, reiki, apometria, radiestesia, né? Se você não ganhou consciência de que você é responsável pelas suas próprias energias e mais, de que nem todo lugar é para nós, né? Nem todo convite é positivo. É assim, nós fomos feitos para cooperar, né? Já dizia Marco Aurélio. Então, eu estou aqui para cooperar com vocês, mas eu também preciso que vocês cooperem. Eu preciso que vocês entendam. E aí, às vezes, para você não ficar feio, né, na foto, digamos assim, com aquela colega de trabalho que já trabalha com você há muito tempo, que já fez 300 convites para você ir na igreja dela, ou para você não ficar feia com um sobrinho que um ogã, por exemplo, e vai ter ali no terreiro dele, vai ter uma festa de caboclo, vai ter uma saída aí de aiô, enfim, né? Você fica sem graça ou muitas vezes vai por curiosidade. Essas pessoas que vão em lugares assim por curiosidade são as pessoas mais atacadas. Então eu peço para vocês tomarem cuidado, pessoal, porque assim, eu tenho uma vida quase que monástica, mas eu não estou dizendo para vocês serem como eu sei que essa é a minha missão, então eu não vou em qualquer lugar, eu não mantenho contato com qualquer energia. Quem convive comigo sabe, são aquelas pessoas assim, que já são escaneadas, digamos assim, a energia delas para que elas entrem na minha casa. Caso contrário, não vai entrar. Então, eu não recebo visita, né? Eu não sou de estar tendo contato público. Eu já passei muito mal em energias assim que tinha muitas pessoas, shopping, hipermercado. Já passei muito mal. Já teimei bastante, já fui em vários lugares até para conhecer e aí comecei a passar mal. Então foi importante esse processo de passar mal, de estar teimando, né? Assim, tem uma guia minha que fala assim que é fazendo merda que a gente aduba a vida. Claro, né? Você às vezes paga para ver e é até necessário. Só que quando você entende, aí pronto. Né? Por isso que às vezes a ignorância é uma bênção. Enquanto você ainda não entendeu e está na ignorância, tudo bem. Mas quando você já sabe que a coisa começa a mostrar para você que os lugares que você está frequentando, você faz o teste uma vez, passa mal, faz 2 vezes, passa mal, aí você já não está mais na ignorância, você já sabe que tem alguma coisa ali. Se você insiste, é responsabilidade sua. Então, assim, é importante sim, todos os lugares, eu sempre falo, tem um vídeo que eu deixei aqui falando para vocês, né? As paredes têm memória, tem lugares, tem ambientes, tem cidades, pessoal, que elas carregam registros, assim, de muita dor, de muito líquido vermelho derramado, sabe? Tem muitas famílias aí que eram rivais de outras famílias, e aí tinha uma guerra. Então, assim, aquilo traz uma memória. É importante limpar. Por isso que, às vezes,
pareço meio louca. Meu filho fala que eu sou a louca da energia, mas todo lugar que eu vou, eu tô liberando um reiki. Eu tô liberando uma energia positiva. Às vezes eu tô no trânsito, vejo ali uma batida e tem uma briga. Eu tô passando, não tem nada a ver comigo, mas ali eu já emano um reiki. Eu já peço para uma egrégora espiritual auxiliar, né? Tô cuidando das plantas. Vejo um animal perdido na rua, um animal abandonado, também emano ali um reiki. Peço uma cura, né? E uma proteção. Eu tô sempre em vigília por isso. Porque assim, tem lugares que são assim, tem bairros, pessoal, que tem uma carga, né, de energia, talvez ali por ter muita criminalidade, por ter muito acidentes, né, ou tem muitos bares e poucos lazeres, enfim, né, tem lugares que realmente carregam uma densidade. Então, quando você já tem essa consciência, você evita, você se declina do convite, mas com sinceridade, você não precisa ficar mais mentindo, né, seja direto, seja verdadeiro, explique. Quando a pessoa fala, eu queria fazer uma oração por você, você fala, não, muita gratidão, eu respeito você, mas assim, a minha forma de enxergar Deus, a minha forma de enxergar o mundo é diferente da sua, né? E Deus, ele é o único, né? Eu sempre falo, se o meu Deus ele é diferente do seu, estamos aí com um problema, tá? Porque assim, Deus ele é universal. Só que de acordo com a crença de cada um, ela vai interpretar aquele Deus de uma forma dela. E tá tudo bem. Nós não estamos aqui falando em, né, cortar relações com os pais, com melhores amigos, não. Só tô falando que você, né, tem autonomia, tem a sua autenticidade, seja autêntico, verdadeiro e principalmente justa com você de se declinar do convite, dizer, não, muito obrigado, eu agradeço, mas assim, eu tenho uma fé muito grande, a minha fé sempre me salva, eu acredito que as minhas palavras, elas também possuem poder, né? Filho do pai, ele não pede, ele decreta. E como eu sempre falo, se eu sou filha de Deus, né? Uma deusinha eu sou. Então eu coloco esse poder em mim. O poder está em cada um de nós. O problema é quando você tira o seu poder ou acha que você não tem poder e dá poder para o outro. Aí sim, quando você passa a dar poder para o outro, você vai começar muitas das vezes a encontrar a sua vida. E como disse aquela mocinha que entrou em contato comigo, que a vida dela estava um inferno. Tá bom? Enfim, já falei demais, só que é legal essa reflexão, é legal, né, que vocês entendam que dependendo do lugar onde você coloca os pés, tem que tomar muito cuidado, que às vezes as pessoas ficam preocupadas aí, né, com os chakras, por causa do meu ori, como eu já ouvi muitas balelas aí, muitas pessoas falando, Gil, não tem nada a ver o chakra da cabeça, jogar banho na cabeça, eu respeito, eu entendo, eu posso não concordar, mas eu tenho obrigação de respeitar você e o seu ponto de vista. Eu fui ensinada e eu aprendi e eu aplico na minha vida e já vi e assim, eu fui ensinada por uma egrégora que está comigo há muito tempo, por uma mentora que está comigo há muito tempo, inclusive já foi um fractal meu, né? A cabeça ela é sagrada, tão sagrada quanto os pés. A cabeça tem o chakra coronário que te conecta com esse poder divino, mas os pés também. Então não adianta você ficar preocupada aí com a sua cabeça se você coloca os seus pés em qualquer lugar, se você entra em qualquer ambiente, se você não se percebe mesmo através dos pés, você só está tentando se perceber aí, expandir o seu terceiro olho, né, perceber através aí do terceiro olho e da sua coroa, mas não se percebe pelos pés, porque quando nós estamos conectados com a energia, né, quando nós estamos conectados também com a espiritualidade, qualquer ponto do nosso corpo, em qualquer região do nosso corpo dá sinais, principalmente os pés, né? Tem lugares que eu entro, pessoal, que mesmo calçada eu já sinto, eu percebo as energias. Tem calçadas nas ruas, quantas ruas eu já deixei de ir, né? Porque eu sabia que era eu passar por aquele cruzamento, era eu passar por aquela rua, eu tinha sensações, eu tinha vertigem, eu tinha tontura, eu evitava. Às vezes podia ser até o caminho mais rápido para chegar na minha casa. Eu dava uma volta para não passar naquela rua, né? Então assim, só que isso é com o tempo, é com a experiência, você vai se percebendo, é o que eu tô te falando, você vai testando. Demorou um pouco para entender que às vezes, né, aquela rua que eu passava era a rua que eu acabava recolhendo toda aquela sujeira espiritual que estava ali. Quando eu chegava em casa, eu chegava arriada, eu chegava quebrada. Às vezes eu estava caminhando, estava tudo bem, era passar por aquela rua, chegava no portão da minha casa, minha cabeça parecia que ia explodir. Então demorou um pouco para entender isso. E isso a gente vai aprendendo realmente através dessa percepção,
Então, hoje eu sei quais são os lugares que eu devo ou não devo ir. Hoje eu tenho, e assim, eu tenho uma conexão tão forte com o meu corpo que eu já falei para muitas pessoas, eu sei, né? Quando a dor de cabeça que estou sentindo, se tem a ver com falta de sono, ou excesso de sono, ou porque eu não me hidratei com água suficiente naquele dia, ou porque eu passei da hora de comer, né? Quando tem uma azia ou uma queimação, eu já logo busco, né, a parar, me colocar no aqui e agora, começar realmente a perceber desde a hora que eu acordei, qual foi a minha alimentação, qual foi o tipo de que eu me alimentei também de emoções, de palavras, quais foram as energias que eu me alimentei, porque não está só correspondente com um alimento físico, né? Então é importante, eu já tenho essas percepções. Então, fica a dica aí para vocês. O conselho que eu queria dar principalmente era sobre as orações, cuidado com orações, tá? Tem pessoas aí que você que é do seu ciclo de amizade, que amam você, mas estão fazendo oração contrária e não é nem por maldade, mas é de acordo com as crenças delas, né? E aí talvez seja por isso que a coisa demora para acontecer na sua vida, tá bom? Fica aí a dica, eu vou voltando aí com mais, com mais informações. Também peço para vocês tomarem cuidado com esses pedidos de orações que vocês veem aí, né? A graça é de graça, mas não é barata, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Cuidado com as redes sociais aí, com esses aplicativos, né? Toda hora dizendo que vai orar por você, tem uma corrente do bem ali, né? Infelizmente, tem pessoas que usam a bondade, né? Que usam a boa vontade, que usam a fé do outro para crescer, né? Para se dar bem. Claro que vai ter uma cobrança, sim, mas assim, você não precisa passar por isso. Você não precisa esperar que a cobrança venha, né? Se você já pode se precaver agora, tá bom? Enfim, um beijo de luz a todos vocês. Namastê e gratidão.